Após os últimos acontecimentos no estádio Beira-Rio, a derrota para o Vasco da Gama, os xingamentos direcionados ao técnico Eduardo Cudê e as grandes e sonoras vaias que ouvimos ontem à noite, a grande dúvida surge. Existe a possibilidade de uma ruptura do trabalho do técnico Eduardo Cudê neste momento sendo debatida no Beira-Rio? Nesse vídeo eu te conto todos os detalhes e as últimas conversas que eu tive com pessoas importantes dentro do Internacional. Afinal, o que está acontecendo? O que pode acontecer ali na frente? Eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo a gente vai falar, tem chance de demissão do Cudê? O que está acontecendo, de fato? O que a direção pensa sobre as respostas do técnico Eduardo Cudê e o ambiente que se cria neste momento? Eu quero trazer alguns bastidores também sobre esse ambiente. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar uma free bet de 20% e sair brincando lá na KTO, melhor casa de apostas esportivas do país. Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Gente, ontem o ambiente foi tenso, dentro do que a gente viu no estádio Beira-Rio. Depois de 70 dias, o Inter voltou a encontrar o seu torcedor dentro de casa, no seu estádio. Mandou, é verdade, partidas com um grande número de público em Santa Catarina, no Heriberto Wilson, em Criciúma, em Santa Catarina, em Floripa, no Orlando Scarpelli, naquela vitória de 1-0 contra o Corinthians. Em Caxias, teve jogo da Sul-Americana contra o Delfim. Foram muitos quilômetros percorridos e, obviamente, dentro de tudo que vem acontecendo, o período que a equipe ficou parada sem ter jogos enquanto os outros estavam jogando, quase 3 semanas sem treinar, o cansaço é grande, a fadiga, o desgaste é grande do grupo de jogadores, os desfalques vêm sendo muitos, e isso tem sido apontado pelo técnico Eduardo Cudê como o principal culpado para o momento ruim da equipe. Mesmo que há 2 semanas atrás o Inter tenha vencido um Grenal, jogando fora de casa, jogando lá em Curitiba no Couto Pereira, tenha conseguido a classificação para os playoffs da Copa Sul-Americana, vencendo o Tomayapo e o Delfim, tenha conseguido uma vitória importante, consistente contra o Corinthians, tenha feito uma boa atuação contra o Atlético apesar da derrota, mas o ambiente vai ficando tenso, principalmente na relação Cudê e torcida. A gente viu o Cudê ontem sendo muito vaiado, gritos de "Ei, Cudê, vai tomar lá", "Ei, Cudê, vai tomar aqui, vai tomar cá". A gente viu isso, ninguém nos contou ontem no estádio Beira-Rio. A gente viu um Cudê e um time do Inter saindo muito vaiado. E obviamente isso faz com que o ambiente do Inter esteja um tanto quanto abatido. Até pela atuação ruim de ontem, os relatos que eu tive do vestiário é de que o vestiário estava abatido. Poucas palavras, obviamente uma conversa entre Cudê e direção, o que é praxe, o que é normal. Ontem mais demorado do que o normal pelo resultado e pela atuação da equipe. O Cudê demorou para sair do vestiário nas conversas que teve com a direção, aquela conversa, aquela última reza com o grupo de jogadores que tem em todos os jogos, apesar de derrota, empate ou vitória, e demorou para aparecer, para conceder a sua entrevista coletiva. Só que o que a gente escuta no bastidor, tá? Não vai haver demissão do Cudê. Pelo menos não agora, tá? E isso não está em pauta. A demissão do Cudê não está em pauta neste momento nos bastidores do Beira-Rio. O que está em pauta? Uma cobrança para que venham resultados e atuações melhores do Inter, como foi contra o Corinthians e como foi no Clássico Grenal e que depois acabou não acontecendo. Só que o entendimento é de que não tem como demitir o Cudê agora, e não é à vontade, tá? Não é nesse sentido que eu tô falando, mas não tem como demitir um técnico agora, tendo jogos importantes agora aqui na frente. O Inter vai ter na quarta-feira no Beira-Rio, nesse mesmo Beira-Rio, e o Cudê já disse que sabe que vai ter vaia, vai ter pressão do torcedor na quarta-feira para um resultado positivo, um jogo importante e fundamental de ida de terceira fase de Copa do Brasil. 3 dias depois, no sábado, já tem o jogo da volta da Copa do Brasil, contra esse mesmo Juventude, lá em Caxias, no Alfredo Jaconi.
E aí o Inter já volta para Porto Alegre, se reapresenta e na segunda já viaja porque terça tem um jogo também fundamental, que é contra o Rosário Central, jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Depois tem um jogo de Campeonato Brasileiro no final de semana e na outra terça, nesse mesmo Beira-Rio, já tem o Rosário de novo, nesse ambiente tenso. E esse ambiente tenso contra o Rosário no jogo da volta, dia 23, vai depender muito do que o Inter vai fazer contra o Juventude na Copa do Brasil e no jogo de ida contra o Rosário Central. Se o Inter cair na terceira fase pro Juventude, vai chegar ainda mais pressionado. E aí, claro, não se tem uma informação de caindo contra o Juventude tá fora. Não se tem essa informação, porque depois o Inter vai ter jogos importantes de novo. Então, assim, o que eu posso dizer pra vocês e o que existe de informação agora? O Kudê não cai antes ou entre os duelos contra o Juventude, a não ser que aconteça uma catástrofe e que mude algo muito grande. Só que aí eu tô falando de demissão. Tem outro ponto que o Kudê já fez no trabalho dele anterior no Inter, claro que com um contexto de um embate com a direção, principalmente na figura do Rodrigo Caetano, que era o executivo à época, que também fez com que ele saísse do Galo e pedisse para sair do Galo. O Rodrigo Caetano era o mesmo executivo, problemas de pressão, de ambiente, que fizeram com que o Kudê pedisse para sair. Isso não dá para descartar. Aí vai depender do técnico e a gente sabe como é que o Kudê é. Ele é um cara explosivo. Do dia pra noite ele pode mudar o pensamento dele, chegar no outro dia, depois de um jogo, e pedir pra sair. Isso eu não descarto. Agora, o Inter demitir o Kudê neste momento, podem ter certeza que não vai acontecer. E isso me foi dito que não é pauta hoje. A pauta é melhorar o ambiente. E aí, o relato que eu tive é que o vestiário tá se sentindo abatido, porque não esperava da forma que foi, porque vinha de 2 vitórias importantes contra Corinthians e o Clássico Grenal, e aí vem de uma sequência agora de jogos negativos, e isso impactou, foi um abatimento que a gente viu também na fala do Kudê ontem, mas ainda assim, o discurso é de melhorias e não de ruptura de trabalho, pelo menos neste momento, tá certo, gente? O ambiente tá tenso, quarta, o Beira-Rio deve estar tenso, não sei se a gente vai ver um grande público. Ontem a gente viu mais de 33 mil pessoas, mas era um contexto de retorno ao Beira-Rio, e aí vem essa pancada, essa derrota. Eu não tô esperando mais do que 35, por exemplo, no meio de semana, que já seria um bom público, tá? Não sei se vai chegar a isso. Mas assim, ruptura de trabalho hoje não é pauta no Beira-Rio, tá certo, gente? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e nos comentários deixa a tua opinião também sobre esse momento vivido pelo Inter, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.